Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Portas Abertas, o melhor programa, o melhor canal para quem quer comprar, investir ou vender o seu imóvel. Vamos lá? Então, telespectadores, hoje vamos falar sobre incentivos do governo para aquisição de imóveis novos, seja por meio de financiamento, uso do FGTS e até os famosos leilões. Para isso, quem está aqui conosco hoje é Leandro Chaves, que é responsável em soluções imobiliárias e atua no setor de leilões extrajudiciais, sendo que também é advogado e professor convidado da PUC Minas. Leandro Chaves, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar aqui falando para o mercado imobiliário sobre as inovações, sobre as notícias mais quentes do momento. Maravilha. Então, para iniciar, eu quero saber um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória profissional. Conta pra gente. É interessante porque eu sou filho de uma corretora de imóveis, então eu literalmente cresci nesse ambiente. Então, comecei ali como famoso office boy, fazendo ali o antigo serviço de prefeitura, de cartório. Então, eu cresci nesse mundo analógico, onde ali os documentos, as certidões eram todas estritamente de papel. E vim, fazendo toda a minha formação acadêmica, todo o meu estudo, o meu preparo dentro do mercado imobiliário. Então, hoje milito no dia a dia da imobiliária, com todos os ônus e bônus que o mercado nos traz. A minha advocacia ela é toda voltada para o direito imobiliário, em especial para a área extrajudicial. Então, a gente tem inúmeras soluções para resolver problemas de imóveis que fogem do judiciário. Então, é uma visão um pouco diferente daquele modelo mais tradicional. Atualmente, estou vice-presidente também do Sindimóveis. Então, é um prazer falar aqui para todo o mercado imobiliário. E toda vez que eu recebo um convite igual a esse, eu tenho no meu coração que eu só estou devolvendo para o mercado um pouquinho daquilo que o mercado imobiliário me proporcionou. Maravilha. Vamos contar então para todos os telespectadores aqui do canal o que é em si um leilão extrajudicial e qual que é a diferença entre um leilão judicial e um leilão extrajudicial. A pergunta é super pertinente porque as pessoas costumam misturar muito e tratar as duas coisas como se fossem iguais. E se a gente fosse trazer para um linguajar mais popular, os leilões extrajudiciais são aqueles, em especial, das instituições financeiras. Então, são aquelas pessoas que financiaram o imóvel no banco, foram lá, assinaram o contrato, começaram a pagar as parcelas e, por algum motivo, não continuaram o pagamento, não fizeram acordo com o banco, não negociaram e a lei obriga, ela impõe que o banco leve esse imóvel para leilão. E o objetivo do leilão são dois, basicamente: dar publicidade, contar para todo mundo que aquele imóvel está sendo colocado no mercado e dar igualdade de participação. Então, falar, olha, todos que se interessem, as regras para participação são essas. Então, os leilões extrajudiciais, eles não precisam de passar pelo fórum, eles não precisam de passar pelo crivo do juiz, eles passam pelo cartório, passam pela prefeitura e a própria instituição financeira, ela é quem vai fazer esse leilão dentro do que a lei determina. Esses são os extrajudiciais. Os extras. Os judiciais, eu costumo comparar assim, vôlei de praia e o vôlei de areia, o vôlei de quadra e o vôlei de praia. São esportes que parecem, mas têm regras muito diferentes, são jogados num ambiente diferente. Então, o leilão judicial, ele normalmente vai acontecer por uma decisão de um juiz trabalhista, da civil, criminal, federal, onde tem alguma ação e que nessa ação judicial se discute algo e o imóvel vai ser levado à venda através do leilão para garantir o pagamento dessa dívida. Então, uma situação muito comum, um empresário que deve empregados, ele pode ter o imóvel levado a leilão ou a empresa ter o imóvel levado a leilão para garantir o pagamento desses empregados. Uma ação que discute pagamento de condomínio, de IPTU. Então, sempre o judicial está ligado a uma ação. Então, ele está ligado ali ao fórum, à Justiça do Trabalho. Então, ele é um universo que envolve um pouco mais de complexidades do que o leilão extrajudicial. Entendi. Bom, o governo federal, ele é um governo que ele dá incentivos, para residências de moradia, com programas. Para você, quais são os mais vantajosos desses incentivos e por que eles são mais vantajosos? O que a gente consegue perceber hoje? Os esforços todos estão canalizados em relação ao crédito imobiliário para os imóveis novos e, em especial, para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que são aquelas famílias que ganham até R$ 4.400. Então, a gente tem subsídios de até R$ 55 mil, taxa de juros a partir de 4% ao ano. Então, são muitos incentivos e tem uma clareza nessa estratégia que hoje a gente fala num déficit habitacional no país de mais ou menos 6 milhões de residências
e 90% dele está exatamente na faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, para essas famílias com renda até 4.400. Então, a gente tem muitos incentivos para quem ganha até 4.400 e incentivos muito interessantes para as famílias que ganham até R$ 8.000 ou imóveis que se enquadrem até R$ 350.000. Então, hoje, a maior parte dos incentivos, dos descontos, dos benefícios estão nessa faixa de renda e nesse recorte de valor de imóvel. Entendido. Então, para você, quais são os mais vantajosos? Então, cada família vai ter ali a sua particularidade, mas sem sombra de dúvida, as famílias que têm as rendas mais baixas, ali até 4.400, são quem tem os maiores benefícios, sem sombra de dúvida. O que é a grande vantagem do subsídio que a pessoa recebe em dinheiro? É que ela tem um desconto no valor do imóvel. Então, ela paga até R$ 55.000 a menos do que o valor real do imóvel. Na taxa de juros, permite com que ela tenha uma parcela muito mais baixa durante ali os 30, 35 anos e muitas das vezes uma parcela até mais baixa do que seria um aluguel proporcional ali naquele mesmo local. Então, são muitos os incentivos e, claro, que a gente tem alguns desafios como a informalidade, a questão das pessoas muitas ainda terem restrições cadastrais, mas existem muitos incentivos para quem se organiza e se programa para comprar com esses incentivos. Entendi. Uma das funcionalidades que nós temos, um dos incentivos que nós temos é o FGTS, né? O famoso FGTS que todo mundo ganha, ele guarda para fazer alguma coisa. E a maioria das pessoas geralmente usam o FGTS para realizar um sonho, né? Casa própria e tudo. Como é que funciona essa modalidade e qual que é o saldo futuro para ser usado? Assim, é vantajoso? Vamos lá. O FGTS ele pode ser usado em 4 situações e as pessoas conhecem pouco as 4. Ele pode ser usado para entrada, que é o que as pessoas mais conhecem. Ele pode ser usado para amortização. Então, eu quero ali acelerar o pagamento do financiamento, reduzir o prazo, reduzir o valor da parcela. Eu posso usar o FGTS para amortização. Eu posso usá-lo para liquidar, ou seja, para quitar o contrato. E eu posso usá-lo para pagar a parte das prestações. Pouca gente sabe dessa quarta opção, mas basicamente consiste em pagar até 80% das próximas 12 parcelas utilizando o FGTS. Então, exemplo, a pessoa que tem R$ 1.000 de parcela, ela pode usar até R$ 800 do FGTS para pagar essas parcelas do próximo 1 ano, dos próximos 12 meses e completar só 200 em dinheiro. Então, até numa eventual situação de perda de renda, exemplo, tá lá o cônjuge perdeu renda, perdeu emprego, enfim, aconteceu algo de extraordinário, o FGTS ele inclusive serve como esse colchão de segurança. E recentemente o Conselho Curador, que é o órgão que disciplina essas regras, ele criou a possibilidade de utilização do FGTS Futuro. Essa é a grande novidade que a gente tem para esse ano de 2024. Basicamente, a ideia é permitir com que o trabalhador conte com um FGTS que ele ainda vai receber nos próximos anos para aumentar a capacidade dele de financiamento ou para deixar mais leve o pagamento daquela parcela dele. Então, é o FGTS pagando parte da parcela dele, contando com esse FGTS que será recebido no futuro. Então, isso tem alguns efeitos. Permite, às vezes, que aquela pessoa que não conseguia comprar nada chegasse num valor de parcela que permitisse com que ela comprasse. Ou fazer com que aquela pessoa que, às vezes, comprava um imóvel X conseguisse comprar um imóvel X mais 10%, ou seja, um imóvel um pouquinho melhor, mais bem localizado, com uma metragem maior, com um acabamento maior. Então, o FGTS Futuro, ele dá esse up tanto para quem não conseguia alcançar a compra, quanto para quem quer comprar um imóvel um pouquinho melhor. Entendi. Isso funciona também para imóveis em leilões, né? Tanto Não só para imóveis novos, mas para imóveis em leilões de geral. Para o imóvel novo, para o imóvel usado, para o imóvel em leilão. Então, quando a gente fala de regras do financiamento, exemplo, Minha Casa Minha Vida, também se aplica ao imóvel de leilão. Então, eu consigo comprar, por exemplo, no leilão, um imóvel abaixo do valor de mercado, com taxa de juros de Minha Casa Minha Vida e com subsídio de Minha Casa Minha Vida. Entendi, ótimo. É uma excelente saída para quem não tem tanta condição financeira e deseja sair daquele aluguel e conquistar ali o seu cantinho e de uma forma facilitada, né? No senso comum, a gente costuma atrelar o leilão a quem tem muito dinheiro. Então, as pessoas falam, só vai para comprar imóvel em leilão à vista, quem tem muito dinheiro. E é exatamente o contrário. Óbvio que serve para essa pessoa que tem, né, grande capacidade financeira e quer investir, mas pensa que aquela pessoa que vai comprar um imóvel tradicional no mercado, que às vezes não tem a entrada, ela consegue comprar um imóvel com um grande percentual de desconto. A gente chega a ter leilões aí com 70%, 80%, 90% de desconto em relação ao valor de mercado, com taxas de juros super reduzidas, podendo utilizar a FGTS
e ainda podendo ter direito a subsídio. Então, muitas das vezes, o subsídio ele paga a entrada, a pessoa consegue comprar sem precisar de colocar nada de dinheiro nessa operação. Então, permite com que ela maravilhosa, né? saia do aluguel, sem dúvida. Quem não tem, maravilhoso. Adquirir imóveis por meio de leilão realmente é uma opção vantajosa? Por exemplo, eu tenho pretensão, não tenho imóvel próprio, mas aí de repente eu fiquei sabendo que tem um leilão e eu pensei, poxa, pode ser uma possibilidade. É vantajoso? Digo assim, eu falo não só pela parte teórica, mas de quem vivencia esse mercado já há muitos anos. Para muitas famílias, inclusive, é a única alternativa viável no curto e médio prazo. Então, não tenho nenhuma dúvida de que o leilão, ele possibilita, às vezes, a família andar 10, 15, 20 anos mais rápido do que ela andaria numa situação normal, onde ela tentaria juntar ali o dinheiro ali no mês a mês. A gente sabe que a realidade de muitas famílias é de não conseguir fechar o mês, então imagina sobrar para juntar, para comprar o imóvel. Então, sem sombra de dúvidas, o leilão ele acelera e potencializa muito. E o imóvel, ele não precisa de ser um fim, ele pode ser ali uma porta de entrada. Então, eu comprei hoje esse imóvel, eu posso vendê-lo daqui a pouco pelo valor real de mercado, coloco mais dinheiro no bolso que vai me permitir comprar um imóvel, às vezes, mais próximo de onde eu quero, numa condição de acabamento, de metragem, mais próxima daquela que me satisfaz, que me atende. Então, sem sombra de dúvidas, o leilão ele acelera e potencializa essa possibilidade. Muitos benefícios, mas agora eu quero saber quais são os riscos da gente adquirir um imóvel pelo leilão extrajudicial, porque sempre em todas as aquisições que você vai fazer de um imóvel, de um lote, de qualquer área dessa área de residencial e tudo, você tem um risco ali embutido. Quais são os riscos desse leilão, os riscos do leilão, e o que é preciso para analisar para fechar a compra antes? Tudo na vida oferece risco, né? A gente não tem como fugir disso. E o que é a característica de quem vai comprar um imóvel em leilão ou não? É a gente mitigar esse risco, é tentar cercar ao máximo com os documentos, com os instrumentos que a gente tem, para trazer o máximo de segurança possível. E no leilão extrajudicial em especial, a gente tem a Lei 9.514, que é a lei que traz passo a passo todas as regras. Então, a gente tem uma lei que já está mais do que testada, consolidada, discutida, os problemas que, né, a lei inicialmente lá não previu, o judiciário já veio resolvendo nesses mais de 20 anos. Então, a gente tem um ambiente muito seguro e a gente tem um documento que ele é o manual de instruções do leilão, que é o edital. Então, o edital ele traz ali todas as regras e a grande maioria dos editais traz uma segurança adicional para o arrematante, para o interessado, que é o que o edital chama lá de evicção de direito. Basicamente é o seguinte, se tiver uma decisão judicial depois que manda desfazer o negócio, o banco ele responde pela evicção. Então ele fala assim, olha, eu te devolvo tudo que você gastou, o valor do imóvel, documentação, reforma, honorário de advogado, honorário de corretor, devidamente corrigido lá pelo índice previsto no edital. Então, às vezes pelo índice da poupança, por um IGPM. Então, no leilão, o risco ele é muito calculado, porque na pior das hipóteses, o banco devolve o valor devidamente corrigido. Então, qual que é o risco de fato que a gente tem? É o fator tempo. Então, se não é feita uma boa análise prévia, eu posso levar mais tempo para poder fazer ali aquele desembaraço do que poderia ser numa situação em que a diligência prévia ali foi feita. Então, é conferir matrícula, é conferir o edital, é tomar os cuidados para evitar os riscos de qualquer transação. Mas a nossa referência sempre ali é o edital. Ele é o manual. A dica é leia o edital. Temos que ler o edital. Bem lido, em qualquer situação que você tiver, você tem que ler o edital, tem que entrar em contato com algum advogado que seja da área, com alguns termos você acaba não tendo familiaridade ali, então é sempre bom você consultar alguém que tenha experiência e know-how para te guiar ali, né? Essa assessoria profissional, muita gente enxerga como custo, eu enxergo como um investimento, porque quem entende do assunto e pratica isso profissionalmente consegue economizar muito tempo e muito dinheiro para o arrematante. Então, existem inúmeras minúcias que, feitas de forma correta, dentro do que a lei ali permite, a gente consegue economizar, por exemplo, no pagamento do ITBI, em emolumentos de escritura, de registro. Então, existem várias questões que a lei trata e que quem às vezes tem um olhar mais leigo não consegue perceber e não consegue usufruir desses benefícios. Exatamente, é sempre bom a gente se cercar de pessoas que tenham noção do que estão fazendo realmente, que já tem uma expertise, né? E vamos lá, então eu peguei o edital, tenho interesse em adquirir aquele imóvel. Como é que funciona esse processo de arremate?
Bom, o que a gente sempre faz? Antes do leilão, a gente sempre divide em 3 momentos: o pré-leilão, o leilão e o pós-leilão. Então são 3 etapas. 3 etapas. No pré-leilão, que é esse primeiro momento em que a gente está fazendo análises, a gente faz basicamente 2 análises. Análise comercial: quanto que vale de verdade o imóvel? Será que, de fato, o mercado vai absorver o imóvel naquela condição que a gente imagina? E a segunda análise é essa análise jurídica: edital, matrícula, enfim, todos os documentos que servirem de subsídio ali para poder participar do leilão. Passou no primeiro crivo, que é o comercial, o imóvel vale o que se imagina. Passou no segundo crivo, que é o crivo jurídico, ou seja, a documentação indica que vale a pena arrematar, a gente vai para o leilão efetivamente, que são as disputas. E esse é um momento legal, porque se ele não tiver muito bem planejado anteriormente, a emoção pode falar mais alto e fazer com que os lances cheguem a valores que não necessariamente valem a pena para a compra em leilão. Então, o pré-leilão é quem vai nos dar essa capacidade de saber até onde eu posso avançar na disputa, porque tem imóveis que eu vou comprar pelo lance mínimo, tem imóveis que eu vou ter pouquinha disputa e tem imóveis que vão ter muito interesse e que vão gerar muita disputa. Então eu preciso ter com muita clareza antes da disputa qual que é o meu teto, porque senão a emoção ali pode falar mais alto, a adrenalina subir e às vezes acabar pagando no imóvel mais do que se deveria pelo contexto, pela situação do leilão. A última etapa é exatamente o pós-leilão, que é esse desembaraço de documentação. Então, resolver pendências de condomínio, de IPTU, ITBI, escritura, registro, é uma transferência normal. Além disso, a gente tem a questão da ocupação ou da desocupação, que costuma ser ali o calafrio de boa parte das pessoas que têm contato com o leilão pela primeira vez. Então, essa assessoria profissional ela serve justamente para poder preparar desde antes do leilão até a efetiva entrega das chaves ali para o arrematante. Quer seja para ele morar, para ele alugar, para ele vender, enfim, para ele dar a destinação que ele quiser para o imóvel. Mas são essas 3 grandes etapas que a gente segue quando a gente fala de uma compra em leilão. Eu tenho uma curiosidade de leilão. Eu imagino uma vez o leilão assim, estou no meio do leilão, dei um lance na flor da emoção, depois eu vi que eu não consigo. Como é que funciona? O que acontece com essa pessoa? O próprio edital ele prevê as penalidades para quem não pagar ou para quem tumultuar um leilão. Então, vou dar um exemplo clássico da Caixa, que é a instituição que tem aí quase 70% de todos os imóveis que vão a leilão. Se a pessoa fizer uma aquisição, uma arrematação e não pagar no prazo previsto no edital, ela vai ter o CPF bloqueado no sistema do banco e ela não consegue participar de novos leilões. Se ela já tiver, por exemplo, pago o sinal ou já tiver pago, por exemplo, comissão do leiloeiro, o edital normalmente prevê qual que é o percentual de multa que normalmente os editais trazem algo ali em torno de 5% do valor do imóvel a título de multa em caso de desistência. Alguns editais, e aí por isso que eu falo que a leitura do edital sempre é importante, eles trazem a possibilidade de desistência em 7 dias. Aquela desistência que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Para qualquer produto, né? Alguns poucos editais de alguns poucos bancos mencionam, olha, se em 7 dias a pessoa quiser desistir, basta que ela se manifeste, ela não precisa de expressar o motivo, desistir porque não quero mais, e o banco devolve integralmente. Mas o edital tem que prever isso claramente. Se o edital não prevê, ele vai estar prevendo a penalidade ou de bloqueio do CPF para novas disputas, ou seja, quem atrapalhou uma vez não atrapalha 2, não vai participar de outro leilão, ou a penalidade financeira, paga-se a multa. Vai pagar um leilão? Segura a onda, não fica tão eufórico, porque se não der conta tem os problemas. Tem que fazer as contas antes da disputa. Na hora, o tempo ali é curtinho, o cronômetro vai jogar ali a emoção para cima e muitas das vezes não dá tempo de fazer conta e acaba fazendo pela emoção e deixando de ser interessante. Esse é um dos problemas que tem, né? Que devem apresentar aí. Quais são os outros problemas que aparecem aí nesses leilões extrajudiciais? Alguma coisa assim que sempre acontece? Não só a emoção, mas uma coisa que eu percebo muito em quem não tem esse acompanhamento profissional é a dificuldade em precificar o imóvel. E aí o que eu percebo muito? A pessoa ela vai precificar o imóvel com base em anúncios que ela encontra na internet. E não necessariamente o preço de imóvel ofertado é preço de imóvel vendido. Então a gente tem até alguns estudos recentes aí que mostram que em algumas cidades, por exemplo, alguns bairros de São Paulo, a diferença entre valor anunciado e valor efetivamente vendido chega a quase 40%. Nossa. Então, se a pessoa se atém única e exclusivamente a anúncios de internet, ou seja, de
amostras do tipo oferta, ela corre um sério risco de precificar errado o imóvel, e se ela precificou errado, ela falhou lá na primeira etapa. E todas as análises que ela faz é em relação a quanto que aquele imóvel vale. E aí a arrematação vai por água abaixo. Então, às vezes, uma arrematação, se precificada errada, ela vai empatar no final das contas, ou às vezes ela pode gerar até prejuízo. Em especial se a pessoa, por exemplo, não se atentar às regras do edital. Exemplo, tem editais que falam condomínio e IPTU é por conta do arrematante. E às vezes a pessoa vai lá na emoção, ou por falta de leitura, ou às vezes por falta de entendimento da leitura que ela fez, e arremata, sem levantar o que tem de débito. E às vezes o imóvel tem lá alguns milhares de reais de débito, de condomínio, de IPTU. E na hora que ela soma o valor do imóvel mais os débitos que ela está assumindo, às vezes é mais do que o valor do imóvel. Por isso da importância de fazer o pré... O pré-leilão é o mais importante, fazer o pré bem feito. Então, a prevenção ela é muito mais ali importante do que ali o lance em si, porque a análise inicial ela vai dar esse caminho, essa diretriz. Ou seja, quanto que vale? O que eu tenho de obrigação, de despesa? E aí eu sei até onde que eu posso avançar naquela disputa. Chegou no teto? Para. Tá certíssimo. Vamos ter consciência. Bom, existem leilões extrajudiciais para vários tipos de imóveis ou situações diferentes, como rurais, comerciais, imóveis de luxo. E a minha pergunta para você é: como funciona o pagamento de cada categoria de imóvel e se é possível financiar todos esses segmentos, comercial, ou se ele é um leilão, se existe um leilão que abrange vários tipos de imóveis diferentes também? Um dos mitos que a gente tem no mercado é que só vai a leilão imóvel ali de baixo valor, de segmento econômico. E muito pelo contrário, vai a leilão todo tipo de imóvel. Vai apartamento, vai casa, vai terreno, vai imóvel comercial, vai fazenda, vai galpão, vai imóvel de alto padrão. Enfim, tem de tudo nos leilões. E o que a gente precisa de perceber? Cada instituição financeira tem a sua política. Então, exemplo, tem bancos que dão desconto para pagamento à vista. Então, se eu arrematei por X, eu tenho 10% de desconto se eu pagar à vista. Tem bancos que permitem parcelamento. O parcelamento ali, ele independe de uma análise de crédito. Então, o banco fala assim, olha, eu divido para você em 6 vezes, em 12 vezes, em 18. E aí, normalmente, o que os bancos fazem? Para períodos, para prazos menores, ele às vezes não cobra juros. Para, às vezes, prazos um pouquinho maiores, ele cobra ali uma correção de IGPM, de IPCA, ou ele cobra ali uma taxa de juros fixa. E existe a possibilidade do financiamento tradicional. E no financiamento tradicional, chega até 95%. Ou seja, dá para comprar dando 5% de entrada. Uau! É muito vantajoso isso, né? E muita gente acha que isso é difícil, que é algo muito distante, mas não, isso é permitido na imensa maioria dos imóveis que vão a leilão. Mas, claro, sempre respeitando qual que é a instituição financeira que está levando aquele leilão e ficando atento ao que o edital fala. Tem editais que, por exemplo, permitem a utilização de consórcio. Então, eu tenho ali uma carta de consórcio contemplada daquele banco. Se o edital permitir, até a carta de consórcio pode ser utilizada. Então, dá para pagar à vista, parcelado em pouquinhos meses, parcelado em até 48 meses, ou o financiamento tradicional de 35 anos. São as mesmas regras para os leilões rurais, comerciais, residenciais? Normalmente, sim. O que a gente tem que sempre tomar cuidado é que, por exemplo, no imóvel rural, no imóvel comercial, não cabe utilização do FGTS, deixa de ser Sistema Financeiro da Habitação e vira SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, e aí muda o enquadramento, aquela questãozinha ali mais técnica da taxa de juros, mas as regras do financiamento são as mesmas de comprar no leilão ou de comprar fora do leilão. Correto. Quais são as principais plataformas que a gente consegue achar leilões? Ou hoje resolvi entrar no leilão ou pensei sobre essa possibilidade. Quais são as plataformas mais confiáveis e quais são as que existem? O confiável é o X da questão, porque com a internet, em especial de 2020 para cá, olha que interessante, a gente fala num recorte pequeno, mas até 2020 os leilões estritamente eram presenciais. A gente não fala nem em 4 anos, olha como que isso é recente. E da pandemia para cá, os leilões viraram estritamente online. Então, hoje os leilões estão todos no ambiente online. São raros os leilões que são mistos, que é um auditório lá presencial para quem quiser ir e o auditório virtual. Hoje os leilões, eles são majoritariamente virtuais. E existem muitos sites falsos. Existem muitos sites que replicam as informações ali do banco com a carinha como se fosse do banco, com as cores como se fossem do banco. Então, a minha sugestão e orientação para quem está começando, sempre no site da instituição financeira.
Por quê? Se o leilão não for acontecer diretamente pela instituição financeira, se, por exemplo, tiver um leiloeiro, lá dentro do site do banco vai ter o link, vai ter o nome do leiloeiro para que eu possa acessar o site do leiloeiro pelo site do banco. Porque se eu jogo ali genericamente na internet, leilão de imóveis, pode aparecer ali um monte de site que parece do leiloeiro ou que parece do banco, mas não é. E para um olhar menos treinado, passa muito fácil, como se fosse do banco. Então, eu tenho diversos casos recentes lá no escritório de clientes que nos procuraram já depois da compra, então sem fazer o pré-leilão, sem fazer o leilão, e já no pós, e que foi se descobrir que ele pagou um boleto falso de 200, 300, 400, 500 mil reais. Exatamente porque parecia o do banco, tinha aparência, o imóvel também estava no site do banco, mas era um site que não era o site oficial do leilão. É uma dica que a gente dá, inclusive, para vocês, telespectadores aqui de Portas Abertas. Geralmente os links que vêm quando você joga uma pesquisa e os links vêm patrocinado e parece do banco e está escrito lá patrocinado, a gente tem que tentar evitar isso e ir diretamente no site do banco ou da instituição que for, porque muitos desses eles colocam exatamente muito parecidos com o endereço, mas não algum detalhe, alguma letra, um traço, diferencia e te leva ao lugar do golpe. Então, fiquem atentos E se eu sobre pudesse isso. dar uma outra dica nesse contexto, na dúvida, todos os leiloeiros eles têm cadastro na Junta Comercial do Estado. Então, vou participar de um leilão e tá ali que o leiloeiro é de Minas Gerais. Eu vou lá no site da Juseng e pego a lista de leiloeiros e acesso os dados do leiloeiro, telefone, e-mail, site, pelo site da Junta Comercial. É um leiloeiro de São Paulo, vou lá no site da Jusesp. Então, pela instituição financeira, na dúvida, Junta Comercial, que a gente consegue diminuir o risco de cair numa plataforma que não seja a plataforma oficial. Hashtag fica a dica, hein, gente? Para evitar possíveis fraudes nos leilões aí. Bom, para você, qual que é o cenário do mercado de leilões imobiliários hoje em dia? Ele está crescendo? É como você imagina que o setor deveria estar? Como é que você imagina futuramente? Não dá para a gente falar de leilão sem falar do crédito. E a gente vem de 4 anos de recorde histórico de concessão de financiamento, de quantidade de dinheiro emprestado. A expectativa para esse 2024 é de 270 bilhões em crédito imobiliário, ou seja, dinheiro emprestado para as pessoas adquirirem seus imóveis. E, por consequência, a gente tem recorde histórico de volume, de quantidade de imóveis retomados. Então, olha o cenário que a gente vive hoje, o quanto que esse cenário ele é promissor. Os bancos ficaram um período crítico de pandemia sem retomar nenhum imóvel. Então, os bancos ficaram ali 2020, 21, 22 sem retomar nada. Os bancos voltaram com as retomadas dos imóveis em 23. Então, a gente tem praticamente 3 anos represado de imóveis para retomar. Então, os bancos não têm capacidade operacional técnica de retomar isso tudo de uma vez, então eles vão colocando isso aos poucos. E o que a gente tem observado? Mês após mês, de 2023 para cá, a gente tem recorde do volume de imóveis disponibilizados em leilão. E isso é interessante pelo seguinte: quanto mais imóveis eu tenho em leilão, eu pulverizo mais a disputa. Então, não precisa de todo mundo disputar aquele mesmo imóvel. Eu posso dar o lance nesse, o outro pode dar o lance naquele outro imóvel. Então, eu percebo que a gente vai viver nos próximos meses, talvez nos próximos anos, um momento de ouro em relação aos leilões. E diferente, talvez, lá daquela época que eu comecei, onde era tudo muito analógico, muito de papel, que tinha que fazer um depósito de caução de 5% no banco, tinha que abrir uma conta específica, era muito burocrático participar de um leilão. Hoje, com simples cadastro nos sites respectivos, a gente consegue se habilitar para participar dos leilões. Então, de onde eu estiver, eu com conexão de internet, eu consigo participar de um leilão em Minas Gerais, em São Paulo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, aonde eu quiser. Então, prevejo que a gente vai ter cada vez uma barreira geográfica menor, a gente vai ter acesso a leilões cada vez em locais que a gente nunca imaginou, e existem boas oportunidades em todos os locais. Então, eu tenho muito cliente que fala assim, Leandro, eu quero uma casa de praia, eu quero uma casa de descanso no interior. Hoje o leilão ele é possível nesse sentido também. E a gente vai ter nos próximos anos um volume considerável de imóveis vindo acima do que foi nos últimos anos. É uma pergunta que eu estava aqui para fazer isso. Por exemplo, eu sou do estado de Minas Gerais e eu quero eu quero entrar num leilão de um imóvel no Amazonas. Eu posso fazer isso? Pode e mais. A legislação avançou tanto nos últimos anos e me permite, por exemplo, emitir todas as certidões do imóvel eletronicamente,
assinar a escritura com o cartório de notas através do e-notariado, ou seja, eu entro numa videoconferência com o cartório e assino essa escritura. Eu consigo fazer o registro através do Operador Nacional do Registro de Imóveis, ou seja, também de forma eletrônica. Então, se a gente for pensar que hoje existe RG ou carteira de motorista digital, a certidão de nascimento ou de casamento ela é emitida digital, a carteira de trabalho digital, o comprovante de endereço digital, os pagamentos através de Pix, de transferência. Eu não preciso de estar fisicamente para resolver absolutamente nada. Ah, isso é maravilhoso, né? Por isso que eu falo dessa barreira, dessa limitação geográfica. Eu tenho clientes que estão fora do Brasil já há muitos anos e que antigamente ou tinham que fazer uma procuração toda vez que iam comprar um imóvel, e aí tinha que ir no consulado, todo o trabalho que quem mora fora do Brasil tem, e que hoje recebe um link, entra na videoconferência com o cartório e pratica o ato com até muito mais segurança do que a prática de um ato físico, porque para todos os efeitos está salvo ali o rosto da pessoa, está salvo ali a expressão da vontade dela de que ela está assinando aquela escritura, de que ela é ela. Os documentos digitais eles têm ali inúmeras formas de validação, QR Code, código de verificação, então traz mais segurança, mais velocidade e diminui custo e diminui burocracia. Maravilhoso. Muito melhor do que ficar tendo que enfrentar cartório, ter que ir até o local. Isso já dá assim, um sossego pra gente, né? Hoje em dia a nossa vida já é tão agitada. Ninguém tem tempo para perder enfrentando fila, enfrentando, às vezes, a burocracia de um órgão público, de uma repartição. Então, hoje a gente, obviamente, precisa de usar as ferramentas a nosso favor. E o Brasil hoje tem o maior governo digital do mundo. Então, a gente tem muitas ferramentas que permitem a prática de atos eletrônicos. Muitas ferramentas. Bom, para finalizar, eu gostaria que você falasse para os nossos espectadores que vamos imaginar que você está em busca do seu primeiro imóvel de leilão, ok? O que você faria? O que você falaria para esse público? Olha, primeira coisa, estude, leia sobre o assunto, né? Construa um entendimento, um racional que te permita fazer as análises. Segunda coisa, eu sou um entusiasta muito grande de que no mercado imobiliário a gente precisa se aproximar de pessoas que têm conhecimentos que complementam com o nosso. Então, se aproxime de um bom corretor, de um bom advogado, de um bom contador, de um bom arquiteto, de um bom engenheiro, de um bom pedreiro, de um bom eletricista, para que as análises elas consigam ser feitas de forma muito mais racional e assertiva. E eu sou da opinião que se o negócio é bom, não tem problema em a gente construir essa rede de relacionamentos onde todo mundo vai ganhar ali um pouquinho, mas tá todo mundo sempre fazendo operações que vão fechar no azul, no positivo, e que não vão ser uma única arrematação ou um único negócio que aconteceu ali por sorte, mas que tenha constância, que tenha sequência ao longo do tempo, porque quem é picado a primeira vez pela mosquinha do leilão, dificilmente para de arrematar. É muito difícil parar. Tá certo. Bom, hoje nós conversamos com Leandro Chaves, que é especialista em soluções imobiliárias e atua no setor de leilões extrajudiciais, também advogado e professor convidado da PUC Minas. Leandro, muito obrigado pelas suas palavras, foi enriquecedor pra gente e contamos aí com a sua participação em novos episódios. Olha, foi um prazer, é sempre um prazer imenso falar de mercado imobiliário e precisando pode contar conosco sempre. Maravilha! A vocês, muito obrigado por assistirem mais esse episódio do De Portas Abertas. Convido vocês também a entrarem na nossa plataforma www.glemo.com.br para encontrar o seu imóvel com cheirinho de novo. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, para assistir ao De Portas Abertas, o melhor canal para quem quer comprar, vender ou investir. Até lá!